Olá! Olá pessoal, me chamo Jaqueline Freire, sou professora de Geografia e nosso assunto de hoje é Brasil, formação territorial. Iremos entender como é que esse país de tão grande extensão territorial chegou a isso tudo, certo? O quinto maior país em extensão territorial do mundo. Para a gente entender isso, a gente vai ter que voltar ao início do descobrimento do Brasil. Descobrimento é apenas um etnocentrismo português, europeu, de achar que a etnia europeia é o centro do mundo. Na verdade, foi mais uma conquista do que uma descoberta. Em 1500, com a chegada dos portugueses ao Brasil, iniciou essa expansão territorial. Na verdade, não foi uma descoberta, foi uma conquista, como já repetimos. Já havia os nativos que ocupavam essa região, que eram os indígenas, antes da chegada desses colonizadores que vieram em busca de exploração. A primeira organização que o nosso território teve foi o Tratado de Tordesilhas. Tratado esse que foi assinado antes de 1500. Em 1494, 6 anos antes da chegada dos portugueses ao nosso território. Esse Tratado de Tordesilhas é um acordo entre Portugal e Espanha que dividia as terras colonizadas por eles entre leste e oeste. O leste pertencia a Portugal e o oeste pertencia à Espanha. Na verdade, a efetiva colonização do território brasileiro só se deu em 1530, com a criação das capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias porque era passado de pai para filho. Foi dividido o território brasileiro em 15 grandes lotes de terras imensos, doado a homens de confiança da coroa portuguesa, para que fosse cultivado. Foi uma forma que os portugueses encontraram de não perder essas terras. Ninguém quer perder, não é isso? Então, a única solução era ou povoar ou perder para outros países que também tinham interesses econômicos nas terras do nosso país. As capitanias hereditárias, refletem o problema de concentração de terra que nós vivenciamos hoje no nosso país. Vamos dizer que foi a raiz dessa concentração de terra. Se vocês observarem um país de dimensão igual ao nosso ser dividido apenas em 15 lotes para 15 famílias, isso seria uma grande concentração de terra que permanece até hoje essa questão da concentração fundiária, reflexo do que foi o nosso passado. Essas capitanias hereditárias não existem mais no nosso país da forma que está aqui essa divisão. Portanto, essa concentração fundiária é um grande problema das terras brasileiras. Muitas terras na mão de poucos e muitos que não têm nem onde construir suas próprias casas. Um pouco sobre os bandeirantes, que é outro ponto importantíssimo nessa expansão do território brasileiro. Quem foram esses bandeirantes? Foram exploradores. Como já falei, esses bandeirantes foram um dos grandes pontos dessa exploração e dessa formação territorial brasileira. Os bandeirantes foram exploradores que desmembraram as terras brasileiras em busca de minério, em busca de escravizar os indígenas e não respeitavam o Tratado de Tordesilhas. Então passaram dessa linha desse tratado. Mais adiante, a gente vai ver outro ponto-chave na questão da formação territorial brasileira, que foi os jesuítas. Quem eram esses jesuítas? Eram religiosos que vieram para o nosso país com o intuito de catequizar os indígenas. Essa forma de catequizar os indígenas retiravam sua cultura e, ao mesmo tempo, evitava muita rebelião dos indígenas. Abrandavam eles para que eles se tornassem mais mansos. Esses indígenas tiveram uma reação não muito apaziguadora. E agora
iremos passar para o terceiro elemento nessa questão de formação do território brasileiro, que é a exploração econômica, conhecida também como ciclos econômicos. O primeiro ciclo econômico de desmatamento, de povoamento do nosso território foi o ciclo do pau-brasil, principalmente nessa região do litoral e com grande concentração no Nordeste, que foi onde chegaram os primeiros colonizadores e onde eles se fixaram para a retirada do pau-brasil. Foi o primeiro ciclo econômico, que é a primeira exploração econômica que o nosso país sofreu para essa formação do território. Mais adiante também, com a concentração na nossa região Nordeste, tivemos o ciclo da cana-de-açúcar. Essa cana-de-açúcar foi muito explorada no litoral nordestino, como também se concentra até hoje as maiores concentrações de cana-de-açúcar no nosso país, na região Nordeste. Reflexo esse que nos dá a diminuição de muitas culturas de subsistência, o uso excessivo de agrotóxicos. E o terceiro ciclo econômico foi o ciclo da pecuária, ligada à cana-de-açúcar. É esse que está em verde escuro, que adentrou e invadiu muito a questão do interior do nosso país, tirando a grande concentração do litoral. Mais adiante, nós tivemos a descoberta dos minérios. A questão dos minérios teve uma grande concentração na região sudeste, de onde a coroa, que tinha como sua capital Salvador, saiu de Salvador e passaram a ir para a segunda capital brasileira, que foi o Rio de Janeiro, por essa concentração de minério nessa área de Minas Gerais. Foi outro ciclo econômico que ajudou muito na questão da formação territorial brasileira. Mais adiante nós tivemos os ciclos das drogas do sertão e da borracha, que adentrou mais para o interior e ocupou a região norte do nosso país. Diante desses ciclos, nós tivemos também uma expansão muito grande e um desmatamento muito grande das terras brasileiras. Outro ciclo muito importante foi o ciclo do café, concentrado na região sudeste. Esse ciclo do café deu a alavanca para a chegada da industrialização no Brasil. Foi um dos ciclos mais importantes que o nosso país passou. Então, dentro desses todos os ciclos que eu falei, nós compreender que os ciclos econômicos brasileiros influenciou muito na formação e na expansão das terras brasileiras, para podermos chegar ao território que a gente tem hoje. Quero agradecer a compreensão de vocês de antemão, mas vou dar uma pinceladinha para vocês dos pontos-chave nessa formação do território brasileiro. De início, o Tratado de Tordesilhas, que foi a primeira organização que o nosso país teve, criada pelo Portugal e Espanha. Mais adiante, os portugueses, amedrontados com a chegada de outras nações em busca das riquezas das terras brasileiras, criaram as capitanias hereditárias, que foi mais uma organização do nosso território, e os três principais pontos na exploração e crescimento das terras brasileiras. Os bandeirantes, que contribuíram muito com o desbravamento dessas terras, os jesuítas também, que circularam por todas as partes do nosso país, e os ciclos econômicos, a exploração econômica, do pau-brasil ao café, foram importantíssimos nessa questão de formação do nosso território. Pessoal, espero que tenham compreendido. Esse assunto é de suma importância para nós entendermos essa história de formação do nosso território, para que a gente possa entender o que é hoje o nosso território, a gente possa compreender por que essa concentração de terra que a gente existe hoje. Então, para a gente entender o presente, a gente tem que voltar para o passado e compreender o que foi ocorrido. Posso citar para vocês, para completar os estudos de vocês, para acrescentar mais, o filme O Descobrimento, de Humberto Mauro, como também o documentário O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro. Acredito que assim é de suma importância se vocês puderem assistir
um dos dois, ou os dois que eu citei para vocês, irá acrescentar muito nos conhecimentos.